estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
Alô? Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quer seja você que se encontra conosco aqui no templo, quer você que também está conosco através das nossas redes sociais. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 51, a partir do verso 1, o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Estejamos a exemplo de Davi neste salmo, baixando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos e tendo o nosso momento de confissão dos nossos pecados, como mais um exercício espiritual do culto que prestamos ao Senhor. Falemos com Ele, confessando a Ele os nossos pecados. Senhor, nós queremos te agradecer, porque aprove a ti nos trazer à tua casa nesta noite, para estarmos diante da tua face, te cultuando, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deste corações que sentem a necessidade de estarem na tua presença, e em especial fazendo o que acabamos de fazer, a exemplo do teu servo, do teu filho, o rei Davi. Nós acabamos de confessar individualmente os nossos pecados a ti. Ó Pai, nos conceda a graça, sim, nos conceda a graça de termos vidas cada vez, cada dia, mais santas, santificadas, consagradas a Ti, Senhor. Oh, Pai, que o pecado, ele saia das nossas vidas e dê lugar ao sabor dos Teus santos caminhos. Te agradecemos por este momento, pela oportunidade de confessarmos as nossas faltas para contigo com a Tua santa lei. No nome de Jesus, amém, Senhor. Estejamos louvando ao Senhor. Graça e paz, amada igreja, amém? Você está feliz? Pode dar um glória a Deus aí? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvemos o nome do Senhor, amém? Vocês puderem ficar de pé.
Louvamos juntos o nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Amém, Senhor Jesus. Aqui estamos para te adorar, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai querido. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia.
Deus, ó Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor. Amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
igreja pode sentar. Alô, som. Irmãos, graça e paz. Eu sei que talvez você tivesse sentado um pouco antes, mas nós vamos ler a palavra e, em honras ao Senhor da palavra, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé por mais alguns instantes. O texto que está escrito, está previsto, está no boletim, nas páginas amarelas. É o Salmo de número 126, e nós faremos a leitura de maneira alternada. Leamos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Que Deus nos ensine pela sua palavra. Podem sentar. Nós continuamos em culto e neste momento eu convido a igreja a cultuar, a adorar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Ofertas que Deus colocou nas suas mãos. Dízimo que Deus colocou nas suas mãos para a honra e glória dele. O profeta diz, Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa, e provai e vede que o Senhor é bom. Então convido o grupo a cantar uma canção, enquanto os irmãos se levantam do seu lugar e trazem e colocam aqui aquilo que está no seu coração, trazendo com alegria e com louvor ao Senhor. Senhor, nós aproveitamos esse momento para render graças ao Teu nome pela Tua fidelidade para conosco. O Senhor tem sido Deus providente e não tem deixado faltar o pão de cada dia. Isso é em virtude da Tua fidelidade, da Tua graça, da Tua providência. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado as nossas famílias e sustentado essa igreja, materialmente, financeiramente falando. Muito obrigado, porque temos conseguido honrar com os nossos compromissos. Obrigado pela vida dos meus irmãos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente
Thales e Daniela, com Maria Luísa, que será batizada nesse momento. Nós teremos um batismo infantil. Eis uma oportunidade que temos, irmãos, de enxergar o Evangelho de maneira dramática, através da aplicação desse sacramento que é o batismo infantil. Thales e Daniela estão aqui como pais responsáveis, crentes em Jesus Cristo, e assumem, irmãos, um compromisso, uma responsabilidade de educar, de criar Maria Luísa nos caminhos do Senhor. Essa é a família da aliança, essa é a família que Deus escolheu, juntamente com as nossas famílias, para que nós pudéssemos propagar o Evangelho e fazer expandir o reino de Deus. E está aqui Maria Luísa para fazer parte desse corpo, para ingressar como um membro da igreja e fazer parte então do reino de Deus por meio do batismo. Vamos batizar? Maria Luísa, vem cá. Como ministro do Evangelho, Maria Luísa. Morna a água só um pouquinho, porque ela está um pouco quente. A água está um pouco quente. Não posso fazer isso com a criança. Está quente. Maria Luísa. Tenha medo não, Maria Luísa. A água agora está bem morninha, Maria Luísa. Certo? Bem morninha, ó. Tá vendo? Maria Luísa, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Crianças no altar do Senhor, vamos lá, crianças. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado, Jesus mandou jogar no outro lado, Jesus mandou jogar no outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Meus irmãos, antes de orarmos, eu quero só frisar que próximo sábado, não é, Teca? Às 14 horas haverá o treinamento aqui com os professores do departamento infantil. Então lembre-se desse compromisso, esteja aqui, participe efetivamente, pois sabemos da importância desse ministério para a igreja e para as nossas famílias, tá bom? Gostaria que a missionária Deise fizesse essa oração. Pode ser, missionária.
Graça e paz, amados irmãos. Vamos orar, crianças. Vamos orar, igreja. Então eu peço que você estenda suas mãos aqui para frente e vamos abençoar as nossas crianças. Maravilhoso Deus, Pai bondoso, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, cultuando o teu santo nome. Agora, Pai, te pedimos, atenta para o coração de cada uma dessas crianças. Cada família aqui representada, são teus cordeirinhos sendo apacentados na tua casa, que eles possam, Senhor, ter a revelação da tua palavra, que eles possam ser ensinados do Senhor. Capacita cada professor, cada professora que preparou a mensagem para esta noite, que eles continuem te adorando, te louvando e percebendo o quanto é bom caminhar com Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe, cada responsável, que eles cumpram o legado de ensinar os seus filhos a confiar e andar no temor do Senhor, guardando-os no meio de uma geração perversa, no meio de tempos difíceis, porque esse é o maior tesouro, o maior legado que uma família pode deixar para outra, anunciar os grandes feitos do Senhor de geração a geração. Assim nós te adoramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma única oração, uma oração bem específica e bem dirigida àqueles que fazem parte da liderança da nossa igreja e que estão, portanto, no grupo de WhatsApp, nos outros grupos, ficaram sabendo da queda que o irmão de Aline, a esposa do nosso diácono Luan, que está ali atrás, a queda que Túlio sofreu, uma queda muito grave, e ele precisa de alguns milagres. E nós iremos orar, interceder nesse momento por Túlio. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. E nós iremos fazer essa oração bem específica. Coloque Túlio diante do olhar gracioso do Senhor. Ore por ele, diga: Senhor, faz os milagres necessários segundo a tua vontade. Feche os seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Pai bendito e amado, nós recorremos a Ti em oração, porque sabemos que o Senhor nos ouve, e mais do que isso, o Senhor tem interesse nas questões que apresentamos a Ti. Nesse caso, nós queremos Te apresentar uma questão, um problema considerado grave aos nossos olhos. Túlio sofreu uma queda, Senhor, e nós entendemos que isso está dentro da Tua providência. E portanto, Senhor, oramos porque sabemos que na Tua providência o Senhor pode resolver essa questão, esse problema de saúde, em resposta às nossas orações. O Senhor determinou esse momento para que nós estivéssemos aqui reunidos para Te adorar, para louvar, para ouvir a Tua palavra, mas também para buscar a Tua face, para colocar diante de Ti um caso como esse. É uma vida preciosa aos Teus olhos. Ó Deus, responde às nossas orações. Tu és o Deus que intervém. Nós acreditamos em milagres de cada um dos Teus servos, e especialmente da vida de Túlio. Ó Senhor, atende a nossa súplica, atende a nossa oração segundo a Tua vontade
que é boa, perfeita e agradável. Assim nós queremos descansar e ficamos na expectativa da tua resposta. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Você pode sentar. Dias bons já vivi, dos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, dos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso, na dor, de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, a poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que cura meu ser. Sei que isso é real, a poder quando brilha o sol, quando é noite, quando estou de joelhos. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, a poder quando estou de joelhos. Meus queridos, como todos sabem, nós estamos nesse mês comemorando, 24 anos de Igreja Presbiteriana Renascer, aqui em Campina Grande. E o pastor Otávio, ele foi convidado para estar aqui nos servindo com a palavra, especificamente hoje. E nós iremos rogar ao Senhor que use-o como uma ferramenta poderosa para a nossa edificação. Pastor Otávio, muita gente aqui conhece, mas para quem não conhece, Pastor Otávio, antes de qualquer coisa, é um amigo, tá? Um amigo de ministério, é alguém que é jovem como eu sou mais jovem do que ele, na verdade, mas é jovem como eu, e a gente compartilha muito, conversa muito, tem sido um companheiro, de ministério, mesmo à distância. Ele é da terceira igreja presbiteriana
em Caruaru, certo? Ele pastoreia lá e tem servido ao reino lá na igreja local. Tem sido uma bênção. E não vai ser diferente hoje, vai ser uma bênção também para as nossas vidas a ministração da palavra. Nós iremos orar por ele e em seguida vamos ouvir a voz do Senhor. Pastor Lorinaldo, por favor, faça essa oração. Irmãos, oremos. Ó Pai, é chegada a hora de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, recebermos a mensagem que Tens para as nossas vidas e corações nesta noite. E aprove a Ti, Senhor, trazer da cidade de Caruaru o Teu servo, o reverendo Otávio Campos. Ó Pai, nós queremos Te pedir que Tu estejas iluminando a mente do reverendo Otávio, pondo nos seus lábios a palavra que já preparaste para os nossos corações. Enfim, Senhor, usando o Teu Filho como instrumento Teu, para nos ministrar a Tua santa palavra. Ó Pai, abençoe ele e nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria poder estar aqui novamente, glorificando a Deus, juntamente com os irmãos, celebrando ao Senhor, mais uma vez, pelo aniversário da igreja, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Desde já agradeço ao pastor André, aos pastores, ao conselho, pela confiança de estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor. Para mim é uma alegria rever alguns irmãos e também conhecer outros. Sem sombra de dúvida, a alegria maior de estarmos aqui na presença de Deus. Amém? Nós estamos na presença de Deus. E eu convido nesse momento você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós leremos a partir do versículo 22. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 22. Se você encontrou, se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. Atos 2, a partir do versículo 22, irei ler do versículo 22 ao versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje.
Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus aplique a sua palavra no mais íntimo da nossa alma, porque somente Ele verdadeiramente sabe o que se passa dentro de nós. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos relata a primeira pregação da história cristã registrada no livro de Atos. Nós sabemos que a pregação do Evangelho e da Palavra de Deus está em toda a Bíblia. No entanto, no livro de Atos, aqui está a primeira pregação da história da igreja primitiva. A pergunta que nós podemos fazer para essa pregação feita pelo apóstolo Pedro é a seguinte: qual o conteúdo desta pregação? Qual a mensagem desta pregação? O que é esta pregação? E eu não tenho dúvidas de que essa pregação é a mensagem do Evangelho, de que essa pregação feita pelo apóstolo Pedro, do começo ao fim, retrata as verdades do Evangelho, o Evangelho que de fato tem sido propagado por todas as nações, através da igreja, e que é a mensagem pela qual a igreja em qualquer lugar do mundo está fundamentada, a mensagem do Evangelho. Eu não tenho dúvidas também que a igreja presbiteriana aqui, Renascer, está fundamentada no Evangelho. De que nós estamos fundamentados no Evangelho. De que a igreja primitiva, ao ouvir essa pregação que fala do Evangelho, estava também fundamentada neste Evangelho. O texto, portanto, está apresentando aqui essas verdades sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é que o Evangelho nos apresenta para nós? Quando nós olhamos para esse texto, é bem verdade, escrito pelo evangelista Lucas, ele dá aqui continuidade ao Evangelho que escreveu a Teófilo. Lucas, portanto, é o autor do Evangelho que escreveu, o Evangelho de Cristo Jesus, mas ele dá continuidade relatando aqui as verdades do Evangelho permeando a igreja primitiva. Alguns estudiosos até afirmam que o livro de Atos não são os atos, né, dos apóstolos ou os atos da igreja, mas os atos de Cristo através da igreja, tendo em vista que é Cristo, o Evangelho, aqui sendo apresentado o tempo todo. Lucas, portanto, está narrando este fundamento da igreja, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Para nós entendermos esse texto, se faz necessário compreender o contexto. O Senhor Jesus Cristo havia subido aos céus, o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, que é justamente Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, e nesse momento, né, do derramamento do Espírito Santo, muitos ali passam a ouvir o Evangelho de Cristo Jesus no seu próprio idioma, na sua própria etnia. E aí as pessoas começavam a perguntar o que é que está acontecendo, porque eram línguas, né? O Evangelho estava sendo pregado em vários idiomas, em várias línguas, de maneira que as pessoas estavam ouvindo o Evangelho na sua própria etnia,
na sua própria língua. E aí muitos se levantam perguntando: o que está acontecendo? Estão falando em outras línguas? Estão falando diferente? Será que estão embriagados? E aí eles passam a interrogar aquilo que estava acontecendo. E é justamente nesse cenário que o apóstolo Pedro, ele se levanta e passa a explicar o que está acontecendo, dizendo que é o derramamento do Espírito Santo, promessa feita não somente por Cristo, mas pelos profetas da antiga aliança. Ele cita até mesmo o texto do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 17 em diante. E aí ele passa a afirmar que é justamente esse cumprimento do Espírito Santo descendo sobre a igreja, e logo em seguida ele passa a pregar o Evangelho, que é justamente o versículo 22. Ele chama a atenção dos homens, dizendo: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno. E ele fala sobre o Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, a sublime mensagem do Evangelho. E a primeira verdade é que a sublime mensagem do Evangelho nos apresenta o poder extraordinário de Cristo. A sublime mensagem do Evangelho nos apresenta o poder extraordinário de Cristo. Veja o que diz o texto, versículo 22, olhe para o texto nesse momento. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Como vós mesmos sabeis. Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo, e de imediato ele fala sobre essa sublime mensagem do Evangelho, apresentando o poder extraordinário de Cristo. Ele chama a atenção daqueles homens, varões israelitas: atendei a essas palavras, entendam, atentem para essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Milagres, prodígios e sinais. E a gente olha para esse texto, então nós percebemos o apóstolo Pedro retratando dessa natureza extraordinária das ações de Cristo, porque onde Cristo passava, por onde Cristo passava, ele realizava milagres, prodígios e sinais. Ele está, portanto, chamando a atenção daqueles homens, dizendo: olhem para Cristo, e vocês sabem, diante de vocês, o que Cristo fez. Ele realizou milagres, ele operou maravilhas, ele realizou prodígios, ele manifestou um poder extraordinário vindo da parte de Deus, e vocês sabem disso, porque vocês viram. Foi milagres, prodígios e sinais que Deus realizou diante de vós. Vocês eram testemunhas oculares desse poder extraordinário de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, portanto, nessa mensagem do Evangelho, está apresentando, meus irmãos, esse poder extraordinário de Cristo. Ele realizou milagres, e por onde ele passava, ele operava milagres, prodígios, por onde ele passava, ele operava prodígios. Inclusive na NVI a palavra é maravilhas, ou seja, algo que causava perplexidade, impacto diante das pessoas. Sinais, ou seja, os sinais realizados, as promessas, os tipos da antiga aliança, ele estava ali cumprindo, realizando todos esses sinais. A gente olha para os evangelhos e nós percebemos que por onde Cristo passava, ele curava enfermos,
Por onde Cristo passava, ele levantava mortos. Por onde Cristo passava, ele realizava prodígios, sinais, mudando a vida das pessoas. Por onde Cristo passava, leprosos eram curados, limpos. Por onde Cristo passava, ele realizava isso que era algo extraordinário. Aquilo que era impossível para um homem, para Cristo é possível. Ele realizava tudo isso. A gente olha para os evangelhos, meus irmãos, e nós percebemos o Cristo que andou em Israel, o Cristo que andou na Galileia, descendo para Jerusalém, realizando aquilo que era impossível para o homem, mas possível para ele. É por esta razão que eu creio que o evangelho apresentado nas Sagradas Escrituras é o evangelho que nos apresenta um Cristo de poder extraordinário. É um evangelho que nos apresenta esperança. É um evangelho que nos apresenta algo que eu não posso fazer, mas que todos nós podemos esperar em Cristo. Olhe novamente para o versículo 22. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler novamente o versículo 22, agora queria ouvir a igreja, só a igreja em uma só voz. Pode ler na sua versão mesmo, vamos lá? Varões, como vós mesmos sabeis. Nós podemos ter a convicção, a certeza, esse entendimento de que Cristo também faz em nós. O Cristo que operou milagres, prodígios e sinais ontem, é o Cristo que opera milagres, prodígios e sinais hoje. O Cristo que andou por Jerusalém, pela Galileia, operando maravilhas, é o Cristo que opera também maravilhas no dia de hoje. O Cristo que curou enfermos, que sarou a enfermidade de muitos, que interviu na impossibilidade de muita gente, é o Cristo também que hoje atua com poder extraordinário na nossa vida. Eu não creio em um Cristo que muda, que operava milagres ontem, mas não pode mais operar hoje. Eu creio no Cristo que continua operando o impossível diante daquilo que nós não podemos realizar. Possível para Ele, impossível para nós. É por esta razão, meu querido irmão, que nós podemos colocar aos pés de Cristo, nos ombros de Cristo, todas as nossas impossibilidades, na certeza de que, segundo a sua vontade, a sua misericórdia, a sua compaixão, Ele pode intervir também em nossa vida com poder, milagres e prodígios. Não há impossibilidade para Cristo. Não há causa tão grande que não seja resolvida por Cristo. Não há coração tão duro que não seja transformado por Cristo. Não há problema tão grande que não seja resolvido por Cristo Jesus. Agora, esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, eles têm um propósito: apontar para o fato de que Jesus é o nosso único Salvador. Porque a expressão é: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós. O público aqui de Pedro eram aqueles israelitas, aqueles homens que esperavam um Messias
e que o Messias chegou, o Redentor chegou, Jesus, mas eles não receberam como o Messias, como Redentor, como Salvador. Na verdade, eles crucificaram a Cristo. E aí Pedro está dizendo, atentem, vejam, que Jesus, ele é o Messias. Essa expressão, varão aprovado por Deus, é uma expressão que denota essa verdade. Jesus é o homem enviado por Deus, o Messias enviado por Deus, o Redentor de Israel enviado por Deus. E Pedro, portanto, está dizendo, ele é este homem enviado por Deus, o Salvador de Israel, o Redentor de todas as nações, porque ele realizou esses milagres, prodígios e sinais. Isto é, somente o Messias, somente o Redentor, somente o Cristo poderia realizar esses milagres, prodígios e sinais. Isso, na verdade, era uma marca, uma característica do único Salvador. Um pastor chamado R.C. Sproul, falando sobre essa verdade, ele diz o seguinte, que com efeito, os milagres, prodígios e sinais demonstram aqui no texto, para os ouvintes, de que a era messiânica havia chegado, de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, de que Jesus realmente é o Redentor, a esperança da nossa vida. Em outras palavras, os milagres, prodígios e sinais, eles não estão para o nosso serviço, na verdade eles estão a serviço do próprio Cristo, testificando que Ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Os milagres, prodígios e sinais, eles não estão para o nosso serviço, eles não estão na vitrine da religião. Nós não estamos aqui para comprar um milagre, para comprar uma bênção. Deus não está ao nosso serviço como um garçom oferecendo para nós os seus milagres, prodígios e sinais. Não é isso, mas Ele manifesta sim o seu poder extraordinário para testificar, para demonstrar que a nossa única esperança está nele, que a nossa vida está nele, que a nossa salvação está nele, que nós não temos nenhuma outra alternativa a não ser confiar em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não é, meu querido irmão, a ideia de alguém que vai receber o milagre e vai embora, não é isso, mas é a ideia de alguém que contempla o milagre, contempla o prodígio, contempla os sinais e se rende aos pés de Cristo e confessa a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós, portanto, não temos nenhuma outra alternativa a não sermos crermos em Cristo, confiar nele de todo o nosso coração. Os milagres, prodígios e sinais, portanto, estão para esse propósito, demonstrar que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Redentor da nossa alma. A sublime mensagem do Evangelho, portanto, nos apresenta o poder extraordinário de Cristo. Segunda verdade, a sublime mensagem do Evangelho nos apresenta a morte arquitetada de Cristo. A morte arquitetada de Cristo. Veja o que diz o texto, versículo de número 23. Olha aí para a sua Bíblia. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Vocês mataram a Cristo. Vocês crucificaram a Cristo. A parte final do versículo 23 diz: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Isto é, Pedro aqui está denunciando o pecado do povo. Vocês contemplaram que Jesus é o Cristo,
porque somente ele realizava milagres, prodígios e sinais. Até mesmo Nicodemos confessou isso para Cristo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que fazes. No entanto, vocês rejeitaram e crucificaram a Cristo. Vocês pediram a crucificação de Cristo. No entanto, a parte A do versículo, a parte inicial do versículo diz que Jesus foi crucificado não simplesmente porque os homens pediram a sua crucificação, mas porque ele já estava determinado pelo plano de Deus a ser crucificado. Versículo 23, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que revela duas grandes verdades, que não se contradizem, mas que se completam, que caminham juntas, que é a verdade da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Pedro está dizendo que Cristo foi crucificado pela responsabilidade daqueles homens que mataram a Cristo, que pediram a crucificação de Cristo. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Entretanto, esse texto também revela a soberania de Deus, porque Cristo foi entregue à cruz pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Eles eram responsáveis, no entanto, Deus estava por trás operando este plano de levar o seu filho à cruz. Eles eram responsáveis. No entanto, o maior responsável de levar o seu filho à cruz foi o próprio Pai. Deus entregou seu filho. É por esta razão que a crucificação de Cristo não foi uma orquestração, organização dos homens, mas a crucificação de Cristo foi arquitetada, organizada, planejada pelo próprio Deus. O Evangelho, portanto, nos apresenta esta morte arquitetada de Cristo. Não foi Pôncio Pilatos que levou Jesus à cruz, foi o próprio Deus. Não foi o sinédrio lá de Jerusalém que estava pedindo a cabeça de Cristo, foi o próprio Deus que levou o seu filho à cruz. Não foram os homens, os varões israelitas que estavam lá pedindo a crucificação de Jesus em Jerusalém. No entanto, foi o próprio Deus que estava ali orquestrando, arquitetando, planejando e executando tudo aquilo que ele já havia predeterminado. Soberania de Deus. É por esta razão que nós podemos então agora fazer essa pergunta: por que ele morreu? Porque Deus estava planejando isso? Porque era necessário a morte do Filho de Deus? E isso, meu querido, é importante ser apresentado, porque isso é o cerne do Evangelho, é a coluna dorsal do Evangelho. Pedro está aqui apresentando aquilo que bombeia sangue para toda a igreja, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele, portanto, está afirmando que o fato do Filho de Deus ter ido para a cruz, isso era um plano do Deus Pai, e esse plano era um plano redentivo, de redimir o seu povo dos seus pecados mediante a morte de Cristo Jesus. Todos nós pecamos, todos nós transgredimos a lei de Deus, todos nós desobedecemos à vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz que não há aquele que busque a Deus, não há aquele que faça o bem. Todos pecaram, todos nós pecamos, não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos então nessa condição de morte eterna, de juízo eterno. Morte na Bíblia não significa simplesmente morte física,
sobretudo, significa morte espiritual. Todos nós estávamos mortos espiritualmente falando, trilhando o caminho do juízo eterno por causa dos nossos pecados. Por mais que um ou outro fizesse o bem ou tentasse obedecer à lei de Deus, ninguém era completo, ninguém era suficiente, ninguém podia salvar a si mesmo. Para alguém entrar na eternidade, gozar das benesses eternas, tinha que cumprir toda a lei de Deus, mas todos nós somos imperfeitos. Não há ninguém na face da terra que consiga cumprir toda a lei de Deus, porque todos nós pecamos, todos nós desobedecemos, e essa era a nossa condição de mortos, caminhando para a morte eterna. No entanto, Deus planejou a nossa redenção. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, a nossa dívida está sendo paga. Na cruz do Calvário, Cristo está derramando o seu sangue para nos purificar de toda injustiça. Na cruz do Calvário, o justo está morrendo pelos injustos. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus está recebendo, Ele está recebendo os nossos pecados, Ele está recebendo o juízo dos nossos pecados, Ele está recebendo a ira de Deus, de maneira que todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a sua justiça, a sua redenção, a sua salvação, porque a morte de Cristo na cruz não é motivo de desonra, mas é motivo de glória, de louvor, de regozijo, porque alguém veio para solucionar a nossa vida, trazer redenção para a nossa história, morrer pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Para nos dar vida eterna. É por esta razão que não é pelas suas obras que você é salvo. E glória a Deus, porque não são pelas nossas obras. Porque se a salvação dependesse de nós, irmãos, nós estávamos perdidos. Glória a Deus. Porque a salvação não está fundamentada em nós. A salvação está fundamentada no sangue de Cristo, na sua obra perfeita, na sua justiça perfeita. Por mais que você fale, por mais que você peque, o verdadeiro evangelho diz para você: não é você, não é a sua obra, muito menos a sua perfeição, é Cristo. Ele realizou uma grande obra para te salvar. Creia somente nele. Coloque os seus pecados sobre os seus ombros. Esteja aos pés da cruz. Contemple a sua graça. Eu gosto muito de uma ilustração de Martinho Lutero. Em um sonho que ele teve, ele estava no tribunal de Deus. Satanás se apresentou acusando Lutero de todos os seus pecados. Lutero ficou muito angustiado, porque de fato tudo aquilo era verdade. No entanto, ele olhou para o Cordeiro, para Jesus, e disse: isso é verdade, todas essas acusações são verdadeiras. No entanto, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A cruz, portanto, é este fundamento inalterável de que os nossos pecados foram pagos pelo sangue de Jesus Cristo, de que a justiça de Cristo nós recebemos pela fé, de que Ele é o nosso representante, de que Ele recebe os nossos pecados e nós recebemos, portanto, o crédito da sua justiça. É aquilo que os teólogos chamam de dupla imputação, que é a base da justificação pela fé. Pela fé eu creio em Jesus, portanto, Ele recebe os meus pecados e eu recebo a sua justiça. E ninguém pode alterar a justiça de Cristo que está sobre a vida daquele que pela fé confiou no Salvador Jesus. O Evangelho, portanto, nos apresenta a morte arquitetada de Cristo.
Terceira verdade, o Evangelho nos apresenta a ressurreição inevitável de Cristo. A ressurreição inevitável de Cristo. Olhe para o versículo 24. Veja o que diz aí o versículo 24. Toda a igreja, vamos lá? Ao qual, porém, não era possível que ele fosse retido por ela, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Jesus, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas a terceira verdade é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Inclusive, Pedro, ele cita no versículo 25, 26, 27 e 28, ele cita o Salmo de Davi. Ele cita o Salmo 16, ele também cita o Salmo 89, que eram referências do salmista em relação ao reinado de Davi, que ia ser perpétuo, que ia perdurar para todo sempre, que o seu corpo não ia ficar na sepultura. No entanto, Pedro interpreta esse texto dizendo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, versículo 29, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Versículo 30, veja o que diz o texto: sendo, pois, sabendo que é profeta, que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, versículo 31, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Sabe o que o apóstolo Pedro está aqui fazendo? Ele está atualizando o jornal de Jerusalém. Porque o jornal de Jerusalém, na noite da sexta-feira, era que Cristo havia sido crucificado. No sábado, Cristo de fato estava sepultado. No entanto, Pedro aqui está noticiando o que aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo. Povo de Israel, varões israelitas, entendam, o Jesus que vocês viram operar milagres, o Jesus que foi crucificado por vós, no entanto que a sua crucificação era plano redentivo do Deus Pai para salvar o pecador, esse Jesus Cristo que foi sepultado, no domingo ele ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte. A sepultura não pôde prender a Cristo, a morte não pôde segurar o corpo de Cristo, ele ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A expressão aqui, irmãos, é de testemunho ocular. Eles contemplaram um Cristo ressurreto. Eles não contemplaram uma ideologia viva do Evangelho, não foi isso, mas eles contemplaram de fato a pessoa de Cristo, Cristo em corpo glorificado, ressurreto. Eles viram, eles andaram, eles comeram, eles tiveram comunhão com Jesus ressuscitado. O Evangelho, portanto, nos apresenta um Cristo vivo, que não está morto, mas que está vivo. Como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. O Cristo que nós cremos não é um Cristo, meu querido irmão, pendurado no madeiro, mas o Cristo que nós cremos é um Cristo que está vivo, operando no meio da igreja, operando em nossa vida, operando em nossa família.
A gente vê nos nossos dias, né, tanta perseguição contra o Evangelho, tanta perseguição contra a igreja, tanta perseguição com a mensagem de Cristo. E certa vez eu escutei de alguém: ninguém persegue uma pessoa que está morta, ninguém persegue um morto. As pessoas perseguem o Evangelho de Cristo porque Cristo está ativo, atuando neste mundo, operando no meio de nós, atuando através da igreja. Ele está vivo. Podemos crer no Cristo que ressuscitou. Pedro está dizendo: nós somos testemunhas. O colegiado apostólico podia comprovar que de fato estavam com Cristo, que eles viram Cristo ressuscitado. Eu pergunto para você, o que é que eles iam ganhar em falar da ressurreição de Cristo? O que é que Pedro poderia ganhar com essa mensagem de que Jesus ressuscitou, ele pregando isso lá em Jerusalém? Obviamente, ele poderia ganhar a mesma cruz que pendurou o seu Salvador. Os apóstolos, do ponto de vista humano, nada ganharam com essa mensagem. Na verdade, eles morreram por causa da mensagem da ressurreição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado pelo Império Romano. Os demais apóstolos também foram martirizados por causa da mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Eles preferiram morrer a negar aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles contemplaram. A ressurreição de Cristo, portanto, não é uma ressurreição ideológica, como alguns falam por aí. Não é uma ressurreição filosófica, não é Cristo vivo por meio da sua igreja, ou por meio da mensagem, não é isso. Mas Cristo está vivo em corpo, Cristo está vivo em um corpo glorificado, Cristo está vivo porque Ele ressuscitou, Ele saiu da sepultura, a pedra foi revolvida, Ele ressuscitou. Os grilhões da morte não puderam segurar a Cristo. Uma implicação para nós: a ressurreição de Cristo aponta para a sua exaltação. Ele ressuscitou, logo é exaltado. Versículo de número 33: exaltado, pois, a promessa de que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ele ressuscita e é exaltado. Está à destra de Deus Pai. Foi Ele quem enviou o seu Espírito, que foi derramado no dia de Pentecostes. Que vocês, varões israelitas, estão vendo, estão ouvindo. Cristo está vivo, exaltado, ativo, operando em sua história. Ele é exaltado. Meu querido irmão, o Cristo que é apresentado pelo Evangelho não é um Cristo abatido, não é um Cristo humilhado, não é um Cristo simplesmente, bebezinho ou crucificado. Mas o Cristo apresentado pelo Evangelho é um Cristo ressuscitado, exaltado, que está à destra de Deus Pai. Não é um Cristo pendurado no madeiro, com semblante de dor, mas é um Cristo glorificado. É por isso que eu faço minhas as palavras do poeta Josias Menezes, na sua canção Rosto de Cristo: ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia eu também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. É um Cristo que está vivo.
exaltado e lógico que é Senhor. A gente olha para o texto, ele cita novamente no versículo 34, o Salmo 110, e ele, portanto, explica dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele ressuscitou, portanto, é exaltado e também é Senhor. É soberano, governa todas as coisas, preside todas as coisas. A palavra Senhor aqui é a palavra grega que revela aquele que está acima de tudo, aquele que preside todo o universo. Aquilo que é expresso aqui no texto é a mensagem de que o Cristo que foi crucificado está agora exaltado à destra de Deus Pai, governando toda a história da humanidade, que nada escapa do seu governo, que nada pode fugir dos seus planos, de que Ele está conduzindo a igreja, conduzindo a história por meio da sua soberania, de que Ele é Senhor. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que o Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Não há outro além dele. Ele governa todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele preside todas as coisas, Ele está na condução absoluta do Israel de Deus, da igreja. É por esta razão, meus irmãos, que diante do Cristo que é Senhor, que tem sustentado a nossa vida, nós podemos descansar em sua soberania, descansar em seu governo. Muitas vezes nós ficamos inquietos com o dia de amanhã, ficamos preocupados com o dia de amanhã, pensando o que será de nós, o que será da igreja, o que será do meu futuro. Eu digo para você nessa noite, Cristo está conduzindo a sua vida, Cristo está à frente do seu futuro, Cristo está sustentando a sua história, Cristo está conduzindo, direcionando a sua família. Não vos inquieteis, portanto, com o dia de amanhã, porque Ele é Senhor, Ele está cuidando de você e conduzindo você no percurso dessa história. Descanse na soberania de Cristo Jesus, porque o Evangelho que é apresentado, o verdadeiro Evangelho, a sublime mensagem do Evangelho, nos apresenta um Cristo que ressuscitou, que é exaltado e que é Senhor. A sublime mensagem do Evangelho, portanto, nos apresenta essa verdade. Primeiro, nos apresenta o poder extraordinário de Cristo. Segundo, nos apresenta a morte arquitetada de Cristo. E terceiro, nos apresenta a ressurreição inevitável de Cristo Jesus. Quero concluir, portanto, essa mensagem afirmando que o Evangelho é Cristo do começo ao fim. Pedro começou com Cristo, Pedro terminou com Cristo. Você começa com Cristo, você continua com Cristo, e você vai terminar com Ele. É do começo ao fim. Não mude o Evangelho. Não pense que agora é com você, depois que aceitou a Cristo e a sua justiça pela fé. É Cristo do começo ao fim. Segunda verdade, segunda implicação, o Evangelho não é só simplesmente Cristo do começo ao fim, mas é o conteúdo de toda a mensagem. Ele é o conteúdo da mensagem. Pedro poderia muito bem pegar o texto de Joel, o texto de Salmo, e falar sobre Davi, falar sobre o profeta Joel, mas ele falou sobre Cristo. Ele revelou Cristo. Porque o próprio Cristo disse para os seus discípulos que as Escrituras dão testemunho de mim. O conteúdo, portanto, das Sagradas Escrituras tem um tema principal: Jesus Cristo de Nazaré. É somente Ele, é através dEle e é para a glória dEle. Terceira e última implicação: Cristo é começo e fim,
Cristo é o conteúdo das Sagradas Escrituras, como também Cristo é aquele que está reinando em toda a história. Ele é Senhor sobre toda a casa de Israel, sobre toda a história, sobre este mundo, sobre o universo. O mundo não está aleatoriamente seguindo o curso de decisões humanas, mas o mundo e a história humana está seguindo o curso dos decretos de Cristo, da vontade de Cristo. É por esta razão, meu querido irmão, que eu faço minhas as palavras de James Bradson, um servo de Deus, um pastor, que certa vez disse: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Cristo continua reinando. Fiquemos de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante do Senhor o seu coração. A mensagem do Evangelho que tem sustentado a nossa vida é do começo ao fim. Lembre-se que tem sustentado essa igreja e que tem sustentado nossa casa. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida por meio da tua mensagem, por meio do Evangelho, que é Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos conduzido em tua santa palavra. Que a nossa vida, Senhor Deus, esteja bem fundamentada em ti e na tua verdade. Que Cristo para nós seja o início e o fim. Que Cristo seja o centro da nossa vida espiritual, o fundamento da nossa casa, o alicerce, Senhor Deus, da nossa vida, do nosso coração. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A sublime mensagem do Evangelho é sobre Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: uma boa semana a todos.